Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Hitcast Brasil. Eu sou o seu host, o Pedro, e chegou a hora de mais um podcast. Depois de não passou tanto tempo assim desde o último. E hoje, aqui na nossa mesa, sem mesa, temos o Gabriel Barros, nosso cofundador. Como é que você tá, Barros? Olá, estou bem. Temos também, eu ainda não sei como apresentar ele, mas ele tá aqui também, o Wesley, o Neguban. E aí, rapaziada, tudo bem? Está doente? Sigam lá no Twitter. Estou doente, estou gripado depois de um final de semana fora de casa. Mas vamos aí, vamos tentar aí conversar com vocês da melhor forma possível. Eu aposto que ele morre na marca de 42 minutos. É meu palpite. E o nosso convidado especial, nós temos um convidado especial. Fazia tempo que a gente não tinha um convidado especial. É o Rodrigo Lazzarini. Desculpa se eu falei errado. Rodrigo, diga à audiência, para quem não te conhece, onde as pessoas podem te encontrar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Bom, né, vou começar pelo meu bordão, se isso é um bordão, né? Olá, olá, que é o jeito que eu começo os nossos podcasts também. Como você me apresentou, eu sou o Rodrigo Lazzarini, escrevo para o Time Out Brasil, sou fundador também do Live College BR, site especializado em basquete universitário aqui no Brasil, né? O primeiro e único por enquanto, né? Talvez possamos ter concorrentes ao longo da caminhada. É uma boa. Mas é um prazer estar falando com vocês, né? Falar de basquete, que a gente gosta muito de falar, principalmente do meu Miami Heat, né? O time que eu gosto e torço. Então, vai ser uma conversa muito bacana. Eu demorei um pouquinho pra entrar em contato com o Rodrigo. Eu fui, seguir ele no Twitter hoje. Por isso que ele demorou pra vir aqui. Eu já poderia ter chamado faz tempo. E esse podcast já era pra ter saído faz tempo, mas o Wesley foi quem convidou o cara. Então, né? Eu acabei não convidando o Rodrigo porque a gente não brigou no Twitter. É geralmente assim que a gente convida as pessoas aqui. Faz parte. Tipo, as pessoas me seguem, eu discuto com elas e convido. Foi assim que eu e o Barros fundamos o podcast. Verdade, pior que foi verdade mesmo. Eu já discuti muito com o Pedro no Twitter por causa do Miami. Eu discordo de algumas opiniões. É normal. Bom, eu queria começar hoje por um assunto que não está sendo muito abordado, foi mais abordado na temporada passada, quando o Heat estava todo naquele movimento jovem, perdeu o Wade, perdeu o Bosh, perdeu o Joe Johnson, o Deng, tal. E aí a conversa era que o Dragic não sobreviveria a trade deadline, né, a deadline de trocas. Acabou que o Heat fez o milagre lá de ganhar, não seja se é milagre, mas ganhou 13 jogos seguidos e tal. E aí essa conversa foi pro saco. Com o Heat indo totalmente jovem hoje, o Heat ainda é um time jovem, a média de idade deles é bem baixa. E é um contraponto o teu Dragic, onde vocês veem o posicionamento dele na direção do futuro da franquia. Bom, obrigado por me deixarem em silêncio. Barros. Eu. Diga aí o que você acha. Em relação ao Dragic, o contrato dele expira em 2 anos, certo? Isso. Ele tem 31. Sim. E ele vai estar na mesma situação do Wade daqui a... Quando ele estava com 33, saiu do Miami. Eu acho que o Pat Riley vai manter esses 2 anos de contrato do Dragic, a não ser que ele consiga uma oferta por um armador do mesmo calibre e mais novo, por exemplo, um Bledsoe da vida. E ele, cumprindo esses 2 anos de contrato, eu acho que o Pat Riley vai atrás de um armador mais jovem, no caso que tem uns 27 anos. No caso, o Kyrie Irving também, que eu tô querendo dizer. E ele entra assim na timeline do grupo, porque o grupo, embora seja jovem, com 24 anos, até os 33 assim, ainda é o teto do jogador. Então acaba que o contrato do Dragic é muito bom e ele vai manter assim, o ritmo pelo menos pelas próximas 2 temporadas. Então a timeline do time ele combina com a do Dragic, que o Warriors vai continuar no Miami por mais 4, o Whiteside vai continuar por mais 4, acho também.
Winslow, Josh Richardson vão renovar depois, e Tyler Johnson, essas coisas. Acho que Tyler Johnson ainda sai nessa temporada agora, mas os outros jogadores, até o Wayne Ellington, que tá velho, vai sair do Heat após essa temporada. James Johnson teve a primeira temporada boa dele, então ele vai, o esperado é ele manter o ritmo. Kelly Olynyk ainda é jovem, então o Ban também, então vai. E tipo, o Heat vai ter que muitas decisões agora nesses próximos meses, porque tem que renovar com o Josh Richardson, pode renovar, assinar uma extensão com ele. Ano que vem tem a do Winslow e tal. Tyler Johnson, o salário dele vai pra 30 milhões, parece que é 30 milhões, mas é 18, 19. Rodrigo, o Dragic, onde você vê o Dragic se encaixando nessa timeline, como o Barros bem falou? É uma questão muito importante, né? Hoje, é bom lembrar, assim, a gente grava o podcast um pouquinho antes de ir pro ar, hoje é dia 28, uma segunda-feira. O Goran Dragic não vai mais jogar, né, defender a sua seleção. Então, ele que é um jogador da Eslovênia, né, acabou falando que não vai. Então a gente entra na questão da idade. Ele tá velho ou ele não tá velho? Ele tem um salário, hoje, né, ele tem um salário aí de 17 milhões de dólares, né, é um salário bem alto, se for ver para um jogador que é de calibre. Ele tem ainda um contrato ano que vem, e depois também na temporada 19-20 ele tem a player option, né, e tem um contrato até 2020, que aí ele vira free agent. Mas assim, é um jogador que oscilou muito, na minha opinião, na temporada passada. Tá, ele teve momentos que aquela época que quando o Heat engrenou aquelas vitórias todas que a gente tava no famoso empolgou para os playoffs, não foi o que aconteceu, né? Até que o Dragic jogou muito bem aquela sequência de jogos, levou algumas vitórias, mas eu vejo em algumas partes o jogo dele não se encaixando muito bem, né? Por ter o estilo mais europeu de jogar, de carregar, de jogar no pick and roll. Ainda bem que tem o Whiteside ali que tá fazendo isso, né? Agora também com a chegada do Ben Adebayo, mas foi o que vocês falaram, né? Eu vejo também Dion Waiters sendo talvez um franchise player, mas difícil. E, né, depois a gente vai falar um pouquinho mais do Dwayne Wade, mas eu acho que o Dragic tá com um salário muito alto. Por mim, o ano que vem, a gente, sei lá, né, já dava um buyout, aí eu não sei o que a gente poderia fazer, mas com 32 anos não dá mais, e é essa busca aí por novos armadores, como vocês estavam falando, né, de buscar Kyrie Irving, buscar propriamente algum outro armador de segundo round, de draft, ou buscar alguém, sabe, que dá pra pincelar, pra quê? Pra formar uma base e começar, né, todo o rebuild pra gente ir subindo aos poucos. Então é complicado, mas a situação do Dragic, assim, né, foram 5 anos de contrato, 85 milhões, então é muita coisa, né, pra jogar no lixo agora. Então, quem sabe ele vira chavinha, né, já que ele falou que não vai disputar o Eurobasket, não vai disputar nada pela seleção, vira chavinha, o Spoelstra consegue colocar ele pra engrenar esse time do Heat. Eu discordo de você na questão de que ele foi inconsistente. Eu acho que no passado ele foi claramente o jogador mais consistente do Heat. Os números dele, eu odeio chegar em números, tocar na parte dos números, mas ele foi um jogador de 20 pontos, 8 assistências, chutando 47%, alguma coisa assim, e chutou as estrelas dos 3 pontos. Tipo, por um jogador desse, claro, que time de tanque que hoje precisa do Goran Dragic? Você não consegue hoje, por ele, por exemplo, uma escolha alta do draft, que era o que o Pat Riley queria enquanto o Heat estava tancando, né? Mas você ainda consegue o quê? 2 escolhas de segunda rodada por ele? Talvez. Porque tem isso também, sim, não adianta só. Claro, eu espero que o pessoal que não entenda errado. Eu amo o Goran, eu acho que é um jogador brilhante, um dos meus jogadores favoritos, mas de algum momento eles vão ter que fazer alguma coisa com ele. Eu não acho que vai ser agora, principalmente porque eu não sei se ele tem uma alta metragem. Tudo bem que ele joga 2 jogos por dia lá na Eslovênia, mas o que você acha, Wesley? Então, eu sou uma das pessoas que desde que ele assinou aquele contrato, esse contrato de 85 milhões em 5 anos, eu sempre fui uma pessoa bem contra. Eu vivia reclamando dele,
E ano passado ele teve uma boa temporada. O problema dele são as lesões recorrentes, sabe? Quando a gente mais precisa dele, ele tá lesionado. E não pode ser assim. Um jogador que tem um lampejo de genialidade a cada 2 jogos e desfalca o time a 3. Isso complica bastante. E se a gente conseguisse uma troca por ele, ou escolhas de draft, ou até um outro armador mais jovem, seria uma boa. Porque, querendo ou não, o time está numa fase de reconstrução e jogadores que são teoricamente jovens como ele e não conseguem desempenhar seu papel, complicam bastante a vida do time, porque o sistema ofensivo ele fica meio defasado. Por exemplo, quando ele não estava em quadra, o Waiters estava em quadra e cuidava do que precisasse. E teve um momento que a gente ficou praticamente sem os dois. E o time acaba se tornando refém disso e acaba culminando em más atuações. Eu meio que concordo com o que o Rodrigo falou. A gente tem que repensar aí sobre a questão dele. E tomara que, agora que ele desistiu da seleção eslovênia, ele consiga desempenhar um papel melhor aí no Heat nessa temporada e ver o que acontece com ele nos próximos anos. Acho que o Barros também pode falar mais disso também. Ele com o Wade, a gente viu durante aquele período que foi não teve fit, não teve encaixe entre os dois, demorou para encaixar, principalmente também porque o Dragic estava fora de forma, teve aquela questão da esposa dele, não tá na cidade, tal. E com eles eu acho que ele já encaixou. Tipo, o jogo do Heat hoje é drive and kick, bola pra fora, por isso que eu acho que o Josh Richardson tem que ser titular, mas isso é uma outra questão também. E tipo, ele é um encaixe. Vocês acham que ele é um encaixe tão ruim assim nesse time? Porque o time joga do jeito que ele gosta de jogar. Tipo, transição, num pick and roll alto com ele, com o Whiteside e tal. Vocês acham que ele é um encaixe tão ruim assim no time? Deixa eu falar primeiro, porque eu esqueci também o nome. Opa, claro. Então eu quero falar primeiro. Tá exigindo agora? Sim, claro. Eu sou cofundador, então eu tenho todo o direito de exigir. Passa. Tô zoando. Não, mas vamos lá. O Dragic e o Wade, eles não deram certo porque o Wade não tem a bola de 3 que o Waiters tem. E obrigado pelo cachorro no fundo. Tá. De novo o cachorro tá aqui, né? De novo. A gente não precisa dizer de quem é, né? Não. Já é presença ilustre. E ele não muta o microfone enquanto o cachorro tá latindo, tá ligado? Pois é. Aí vamos lá. Se perdeu. O Waiters. Eu me perdi. O Waiters tem a bola de 3 que o Wade não tem. Então, o que isso significa para o Dragic? Que ele pode ficar um pouquinho com a bola na mão, mais com a bola na mão. O Waiters tem que ter um pouquinho da bola na mão e tal, mas ele pode ficar mais no catch and shoot. Enquanto que o Dragic, como tem também a bola de 3, ele também pode ficar às vezes. Então, não é só... o Miami tem essa arma de não ter apenas um controlador de bola. Um cara que tem a bola dominante na mão, os dois sabem chutar de 3 bem, ao contrário do Wade, que não tinha essa bola de 3. Ele mostrou só nos playoffs do ano retrasado e só lá. Então, abriu espaço, tanto que o Dragic, no jogo contra o Raptors, conseguiu ser efetivo por causa disso. Não, minto, não foi jogo contra o Raptors, não, foi contra o Hornets, foi o último jogo, foi o jogo 7. Ele conseguiu ser efetivo por causa disso. Então, assim, eu acho que deu certo para o Dragic. Dragic se encaixa, sim, no perfil do Miami, mas ele também tem aquela coisa de ele poder declinar no ano que vem. Então, é por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o Dragic. Então, é por isso que eu trouxe essa questão. Porque
de repente, tipo, ele teve a melhor temporada desde que ele foi 13 ao NBA lá em Phoenix, naquela temporada que ele foi Most Improved Player. Essa foi a melhor, de longe, a melhor temporada dele desde então. Com certeza. E tipo, se ele declinasse, ele já não tem um valor alto. Claro, o contrato dele é bom, mas não sei, o Heat tá pensando em jogador por jogador, porque, tipo, que time que tem chance alta na loteria precisa do Goran Dragic? Rodrigo, o que você acha? Tipo, o quanto tá valendo o Dragic? Claro, eu não acho que o Heat vai movimentar ele, eu acho que não nessa temporada, principalmente porque já viu como que deu certo no final da última. Mas quanto você conseguiria pelo Dragic? Tipo, fit com o Lakers e tal, essas coisas todas. Foram o que vocês falaram, né? Assim, até a parte que você falou que você não discordou de mim. Eu também discordo de mim um pouquinho, mas assim, se a gente colocar os números, né? Colocar em questão de números, mas assim, é o estilo de jogo dele que eu acho que às vezes não se encaixa com o que, né, é proposto pelo Erik Spoelstra. Então, assim, mas foi o que vocês falaram, você consegue um valor de troca de moeda alto por ele, tá? Não tão alto como uma escolha de loteria de draft, mas quem sabe um segundo armador de uma segunda unidade, um Brandon Knight da vida, entendeu? Com alguma outra segunda escolha, ou você, sei lá, pegar ele ou o Tyler Johnson e o Josh Richardson por mais outro. Eu acho que dá pra fazer uma combinação aí, né? Mas foi o que vocês falaram, né? Eu também concordo que a última temporada dele foi fenomenal, por mais que eu acho que ele continue, né? Em alguns momentos não foi consistente, teve seus altos e baixos. Assim como o time Espero inteiro, que ele melhore, né? Assim como o time inteiro, com certeza. Mas assim, eu vejo, por exemplo, o Justice Winslow pode ser um cara que vai ser diferente. Eu acredito no potencial dele, que bem trabalhado ele vai conseguir, né? O Whiteside a gente nem se fala de cada temporada a gente fala, será que ele consegue? Cada temporada ele mostra pra gente que ele consegue ser melhor. Então vai ser legal, a gente tem, né, o Kelly Olynyk vem agora pra essa temporada, então vamos ver como ele vai se encaixar, né? Vocês já falaram do Dion Waiters, mas eu vejo, não fugindo muito da pergunta, o Goran Dragic, a gente consegue sim moedas de troca, mas eu acredito que nem o Spoelstra, nem o Pat Riley vão colocá-lo, né, no mercado assim facilmente e buscar alguma coisa. Então, acredito que ele vai cumprir mais 2 anos e a gente vai estar com Dragic armando em quase 2020 aí assistindo o Heat. Meu Deus do céu, você não sabe o quão assustador você soou agora. Tipo, Dragic em 2020, armando em 2020, Deus do céu. Mas você citou o Waiters e você falou que ele pode ser um possível franchise player, que é exatamente isso que o Heat precisa hoje, né? Claro que pode ser o Waiters, quanto pode ser o Winslow. Você acha que o Waiters tem esse potencial pra ser esse franchise player? Cara, eu vou te falar que eu assisti muito ele em Syracuse, viu, jogando college em 2013, 2012 ali, e ele tinha tudo pra sair do college e já estourar na NBA. Só que a gente sabe, né, a cabeça é fraca. É um jogador que pra ser o líder de time, você sabe que você tem que conquistar, né, ter o grupo na mão ali, e ser o capitão, e ser o cara que não vai na hora da briga, vai ser o primeiro a dar um soco. Então o Waiters talvez não seja essa pessoa. Eu vejo também no Justice Winslow, né, jogou por Duke, né, foi liderado pelo Coach K. A gente brinca e fala muito disso no college, né, o quão o técnico é importante, né. Você pega um Dion Waiters sendo treinado pelo Jim Boeheim em Syracuse, pega o Justice Winslow pelo Coach K. Então são 2 caras que estão no hall da fama do basquete. E eu vejo, sim, a possibilidade do Dion Waiters como do Justice Winslow. Só que o Dion Waiters precisa, né, dar uma segurada ali. A gente viu alguns momentos clutch dele, né? Nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas Dion Waiters foi clutch em alguns jogos pro Miami Heat na temporada passada. E ele pode ser esse franchise player, sim. Mas eu acredito que o Heat não vai dar esse... Igual a gente tem na NFL, né? Que é o franchise tag ali, que o jogador já fica com status diferente no grupo. Eu acredito que o Dion Waiters não vai receber isso, até porque não tá no patamar dele hoje ainda. Eu acredito, eu vendo assim, na minha opinião, o Heat busca alguma estrela em 2 anos, assim. Não nessa temporada, na próxima, logicamente, né? Já meio que temos aí o deadline até quase o All-Star.
Mas assim, eu não vejo o Heat buscando alguém, um Kyrie Irving da vida nessa temporada, mas na próxima temporada o Heat vai entrar pesado. É o que eu imagino que vai acontecer para buscar um jogador alto nível, né? Um jogador All-Star. Eu não sei se vocês concordam comigo. Não, isso aí a gente sabe que o Riley vai atrás todo ano, né? Ele foi atrás do Durant, foi atrás do Hayward. Tipo, isso aí a gente Vai sabe. atrás do Kyrie, né? LaMarcus Aldridge. Ainda bem, o LaMarcus Aldridge foi a melhor coisa que não aconteceu pro Miami Heat. E tipo, a gente sabe que ele vai atrás, mas de repente ele já tem, tá ligado? Não, tipo, ele já tem. Pode ser o Winslow. Eu não acredito que o Winslow vai ser Kawhi Leonard, mas eu acho isso meio absurdo pra ele. O ceiling dele não é tão alto assim. Mas acho que ele pode ser um cara de 18 e 8. O Rodrigo que acompanha o college, o Wesley também acompanha, porque desculpem, com todo respeito, eu não consigo assistir o college basketball e tal, mas o que você acha aí, Barros? É o Waiters, tipo, o Waiters pode se desenvolver nesse cara, não só tipo liderança a gente sabe quem é o líder do grupo lá em Miami, que é o Udonis Haslem. O Udonis Haslem vai ficar até 2020 também. Você acha que o Waiters tecnicamente pode ser o cara, tipo, o cara pra pegar a bola na mão? A gente sabe que ele vai pegar a bola na mão, porque o Goran não faz isso nos últimos momentos do jogo. Quando o jogo afina ali, ele não faz isso, mas você acha que ele pode ser o cara de 22 pontos por jogo? O Waiters? Então, não sei. Eu vejo mais o Whiteside como um cara de 22 pontos por jogo do que o Waiters. Porém, tem dois poréns aí. Primeiro porém é que o Whiteside ele ainda vai atingir o teto dele, porque geralmente pivô atinge o teto com entre 27 e 33 anos, assim, é o teto do pivô. Então ele ainda tem muito para desenvolver, ele tem 28, vai fazer 29 agora, na próxima temporada. Então eu vejo ele mais como cara de 22 pontos, mas ao mesmo tempo o Waiters tem essa capacidade. A gente viu que ele sabe criar a própria jogada, ele sabe criar o próprio arremesso. Meu Deus, o que ele precisa cachorro. o que ele precisa mesmo é acertar, jogar mais, treinar mais essa coisa até acertar várias seguidas. Ele fez isso em Miami, melhorou bastante de quando ele estava em Oklahoma e em Cleveland. E eu vejo ele melhorando um pouquinho mais. Quanto ao Dragic, eu acho que ele não melhora tanto, né? Então, são os três caras que a gente vê assim como um franchise player. Um cara que eu vejo que pode melhorar muito do jogo é o Kelly Olynyk. Eu já gostava dele em Boston. Não vou falar que só porque agora ele é do meu time, não. Eu sempre prestei atenção nele, e eu dividi muitas opiniões entre ele ser muito ruim e ele ser muito bom. Tem jogos que ele parece que ele vai dar o próximo passo e aí no jogo seguinte ele faz 6 pontos, sabe? Então, é o cabelo. É o cabelo. Pois é. Com o Eric Spoelstra, eu acho que ele pode ficar mais... Ele é muito irregular, então ele pode ficar mais regular no Miami. Eu tô falando de regular, não que ele vá estourar para 20 pontos. Eu acho que sim, uns 10, 11 pontos por jogo ele consegue atingir. A gente viu o Tyler Johnson fazendo isso, a gente viu o James Johnson fazendo isso, o próprio Dion Waiters, que fazia acho que 9 pontos, fez 15 na última temporada. Então, são jogadores que o Spoelstra consegue desenvolver para pontuar regularmente, razoavelmente. Wesley, eu vou jogar a bola pra você. Ele ainda tá vivo, será? Tô. Acho que tá sim. E o que você acha? O Waiters é o cara, por enquanto é o cara. Primeiro, sobrevivi aos 42 minutos. Que 42? Então. Não deu 42 minutos de gravação. Não deu nem meia hora de gravação ainda. Eu posso ainda estar de pé. Mas então, pra quem viu o Waiters em Syracuse, eu vi, o Rodrigo viu, ele era um cara que você sentia muito à vontade ao ver ele jogando, porque ele é muito confiante. A maior característica dele sempre foi a confiança. Em criar jogadas, em defender, em arremessar, ele sempre foi muito confiante.
O que atrapalhou o Warriors nos primeiros anos dele de NBA foram justamente o problema físico e os problemas psicológicos. Ele conviveu muito com a violência na Filadélfia. Ele teve vários problemas familiares, questões afetivas mesmo, que atrapalharam o desenvolvimento dele dentro da NBA. Mas na temporada passada, deu para ver que depois que ele se encontrou com o Pat Riley e com o Spo, ele já mudou de postura. Ele tem treinado mais, ele tem se cuidado mais. Ele emagreceu bastante. Ele fez emagreceu muito, muito. Quem vê de Cleveland e de Oklahoma City Thunder fica abismado, o tanto que ele mudou. Não, é só você ver o Wade de Miami pra Chicago, quanto o Wade tá vocês sabem o que eu ia falar. Enfim, tá gordo. Sim, tipo, você via o Warriors no Oklahoma City Thunder, ele tinha confiança pra arremessar, mas tipo, ele errava um arremesso, a bola começava a rodar entre Durant e Westbrook de novo, e quando voltava nele, ele já errava o arremesso de novo. E foi assim, pelo menos durante os playoffs todos. Ele, o Serge Ibaka e o Durant desperdiçando bola pra caramba, sem contar com os turnovers do Westbrook. E na temporada com o Miami ele recuperou essa confiança. E tanto que ele jogou muito bem. Eu acho que ele tem muito que melhorar ainda. Ele tem apenas 25 anos. É um cara que com desenvolvimento correto. Opa, achei que a gente morreu. Não acredito que ele... Ele caiu? Não acredito que ele chegue... Não acredito que ele chegue a um nível de estrela de top 10 da liga, top 20, mas ele pode ser um excelente role player aí nos próximos anos. E sobre liderar o time, eu acho que pela confiança que ele tem e pela vontade de vencer que ele tem, a mais do que os outros jogadores, ele pode ser um excelente líder. Até porque o Udonis Haslem, ele trabalha bem mais com a parte psicológica, mas dentro de quadra, na hora do vamos ver mesmo, quem tá lá é o Warriors. Então eu acho que ele que tem a oportunidade de ser o líder. O Wesley podia ser facilmente psicólogo, né? Acho que é o segundo podcast que ele fala de psicologia. Da última vez foi o Bruno Caboclo. Então, Ei, Caboclo, né? Nós vamos falar de seleção brasileira? Vamos, mas é claro que a gente vai. Meu Deus do céu. Você acha que a gente não gosta de falar do caos envolvido no mundo? Eu posso xingar o Caboclo no meio da coisa? Se não tiver palavrão, então, a gente vai ser patrocinado em breve. Então, se não tiver palavrão... Então, tá bom. Mas, rapaziada, sobre a questão do Caboclo... Não, calma aí. Como eu falei aqui... Vamos terminar só o assunto rapidinho. Não, calma aí. Sim, então, deixa eu só adicionar uma coisa sobre o Warriors. Eu acho que, assim, ele tem um arsenal ofensivo médio para bom. E defensivo, na posição de alarmador, ele é um dos melhores defensores. Eu acho que, assim, ele pode evoluir muito esse lado dele ainda. E essa questão da confiança ajuda muito ele na hora de defender. Eu acho que até bem mais na hora do que na hora de atacar. O problema da confiança, a confiança pra ele é tipo uma faca de dois gumes, porque não sei se vocês lembram, tal, na última temporada o Heat teve um momento que ficou 11-30, né? Isso, 11-30. Sim. Tinha jogo que o Warriors, sabe, não sei se vocês já devem ter visto em algum parque que vocês jogam basquete, em algum lugar que vocês jogam basquete, na quadrinha do fim de semana, no rachão, vamos dizer assim, sempre tem um cara que acha que é o Michael Jordan, né? E o cara bate a bola, Exato, dá um crossover muito nada a ver. No meu rachão, o nome dele é Gabriel Barros. Enfim, o Warriors era esse cara, tipo, o Warriors era o cara perfeito pra você tancar, né? Que era o cara que
chegava 8 vezes no ar e errava 8 vezes, ou 7 vezes a bandeja, sabe? Ele tem essa confiança dele, pode atrapalhar, pode ajudar muito e tal, mas, pô, eu acho que assim, vai depender muito de que waivers a gente vai estar falando. O contrato dele não é alto, eu acho o contrato dele perfeitamente aceitável. Saiu os valores agora depois daquela bomba lá que veio, 52 não, é menos, acho que é 10 milhões, 11 milhões. O máximo que ele vai receber vai ser 12 durante os 4 anos. Eu acho que é um contrato aceitável porque, como o Wesley falou, é um outro playmaker que você tem na quadra, além de ser um ótimo defensor. Né, então, acho que esse negócio da confiança dele, eu queria ter a confiança que ele tem, né, pra chegar nas meninas na noite. Então, mas não tenho, né, então. Eu acho que a questão do Warriors é a questão de pegar ritmo. Quando ele chegou em Miami, ele ainda tava gordo. Não vamos claro. tirar a desculpa. Quando ele teve o melhor momento dele naquela primeira parte da temporada, ele machucou. Então, enfim. Eu acho que ele pode ser. Ele vai ser um All-Star, assim. Ele vai chegar num nível. Pode ser que chegue num nível All-Star. Espero que eu não me queime minha língua depois. Tá falando, olha só, como a vida muda, né? Sim, eu também era um dos maiores. Eu também era um dos maiores críticos do Warriors. Tanto. Eu acho que foi a época que eu mais critiquei ele foi no Oklahoma City Thunder. Porque ele teve muita bola de 3, bola importante nos playoffs na mão e não conseguia matar as jogadas. E tipo, não é todo dia que você pega um Stephen Curry jogando mal, um Klay Thompson jogando mal e você tinha a oportunidade de ir para uma final e possivelmente ganhar, porque, olha, o Oklahoma City Thunder, com o arsenal ofensivo que ele tinha na época, contra o Cleveland Cavaliers só com o LeBron, era presa fácil. Acho que eles tinham um matchup pior do que com os Cavs, mas enfim. Vamos falar sobre seleção. Eu não... Desculpa, vou só desinformado e tal, mas é o caso. Rodrigo, você que tá acompanhando a Copa América, né? O que tá acontecendo? Explica pra audiência, explica pra mim também, eu tô interessado em saber, porque, porra, tipo, teve um ano que perdeu pra Jamaica, né? Sim, senhor. Pessimamente 2015. E dessa vez teve um jogador que largou o time no meio do jogo. Explica. Desculpa, bom, seco assim, mas explica. Não, vamos, né, só colocar os pingos nos is, né? Então, está acontecendo, né, a Copa América, o America Cup, agora como a FIBA mudou o nome, 3 sedes, né, pela primeira vez também. Então, tudo está acontecendo pela primeira vez na história, né? Então, 3 sedes, né, Argentina, Uruguai e Colômbia. O Brasil estava no grupo A, ao lado de Colômbia, México e Porto Rico. Quando saiu esse grupo, eu falei, né? Ficou difícil, para não falar outra coisa. Então ficou difícil porque o México vinha numa constante muito grande, o México vem fazendo belíssimos campeonatos, né? Não teve o seu principal jogador, né? Vamos lembrar, o México ganhou do Brasil de 20 pontos na Copa América, e Gustavo Ayón, que é um pivô do Real Madrid, não jogou. O Brasil sofreu para ganhar da Colômbia, ganhou apenas por 2 pontos. A Colômbia era a primeira vez que disputava uma Copa América, tá? Vale lembrar isso também. E, né, Porto Rico a gente já sabia como ia ser, né? Porto Rico também passou o trator. Aí eu falo uma coisa, né? Quem é culpado é o Peixoto, que é o novo presidente da CBB, é o Guidetti, que é o técnico que assumiu, são os jogadores, porque se você falar, nossa, o Brasil só tinha menino jogando, não, a média de idade do Brasil era de 26, 27 anos. Né? Você pega Fúvio, você pega JP Batista, você pega Léo Mendes, você pega Mineiro. Os 4 ali já disputaram o Pan-Americano, já disputaram outros partidos pela seleção brasileira. Não era uma equipe inexperiente. Né? Todos eles ali tiveram passagem pela seleção de base. Você pega, logicamente, né, um caboclo que teve esse ato de indisciplina. O Renato, eu conversei com o Renato, inclusive, e ele falou, né, o Bruno se recusou a voltar para a quadra depois que o Guidetti chamou ele, e aí a gente achou melhor afastar ele do grupo, porque ele estava sendo aquela pedrinha suja ali que vai contaminar o resto, né? O caboclo, a gente sabe
de todos os defeitos dele, tudo que acontece, né? Ele acha que ou ele acha que ninguém sabe, ou ele não tá preocupado com o que vai acontecer, né? Então, sem braço, né? Não exatamente. Isso, tá? Então, assim, o Brasil com a seleção feminina morta, né? A Copa América Feminina, o Brasil também foi eliminada precocemente. O Brasil não vai disputar o Mundial pela segunda vez na história no feminino. O Brasil, então, o basquete masculino, né? Venceu apenas a Colômbia por 2 pontos, perdeu para o México, perdeu para o Porto Rico, ficou de fora do Final Four da Copa América, né? Que ainda tem andamento, né? Até Argentina, Canadá, Estados Unidos estão jogando até quarta-feira, eles jogam, quinta-feira, então a final é só no domingo, dia 3. Não sei quando a gente vai soltar esse podcast, mas tudo bem, final dia 3 de setembro. Boa, olha só. Meu aniversário é dia 2 de setembro, quero parabéns depois, mas tudo bem. Pode deixar. Então é isso, cara. Eu acho assim, a gente chegou no fundo do poço, né? O Brasil também, pela primeira vez, pode ficar de fora do Pan-Americano, pela primeira vez na história. Só vai pro Pan-Americano se houver uma combinação de resultados histórica, que não vai acontecer. Então o Brasil, a gente pode decretar que tá fora oficialmente do Pan-Americano. Vocês falou aí agora, nos últimos jogos pan-americanos, o Brasil perdeu de Jamaica, o Brasil no feminino perdeu para Ilhas Virgens, cara. Ilhas Virgens não tinha 12 jogadores que jogavam basquete profissionalmente. Então, assim, é triste. É triste você ver, ter uma seleção que perde para Ilhas Virgens com 4 jogadores de vôlei, né? Os números aqui eu tenho, então, em 2013... Você não sabia dessa? Eu tô rindo, mas eu tô triste. Eu li, mas eu não sabia que era 4. Achei que era tipo 1 ou 2. 4? Não, 4 jogadores de vôlei. Então é triste. Né, os números, né? 2013 o Brasil jogou 4 partidas, perdeu as 4, foi eliminado na primeira fase. Em 2015, que foi o ano da Jamaica aí, venceu apenas 1 jogo e perdeu as outras 3. Chegamos em 2017 com 1 vitória e 2 derrotas. Então, lamentável, assim, a situação do basquete brasileiro é para se repensar ontem, né? Eu não sei o que está acontecendo na Confederação Brasileira. É até difícil a gente falar, né? Porque pode acontecer outras coisas. Eu conversei com o Carlos Nunes recentemente, ele esteve aqui em Ribeirão Preto, né? Quando o time de vôlei de Ribeirão estava tendo um evento aqui, o Carlos Nunes estava aqui, eu consegui conversar com ele também, foi algumas coisas passadas, mas assim, teve culpa? Teve, né? A gente não pode descartar 50 milhões de dívidas como se não houvesse. Então, toda a gestão, né, Grego, Carlos Nunes, tiveram culpas, jogadores têm culpa. Então, assim, e outra, né, eu acho que a CBB acertou em ter colocado Guidetti como interino, não tinha culhão para ser técnico da seleção ali, para nomes, né? Provavelmente na escala era para ser o Neto ou o Gustavinho, que fez um excelente NBB com o paulistano. Só que você pega o César Guidetti, tinha horas que num jogo, acho que foi contra o México, inclusive, não, mentira, contra a Colômbia, no primeiro jogo da Copa América, faltava 3 minutos para acabar o jogo, o Davi Rosseto tinha jogado apenas 4 minutos em quadra. O jogo apertado, ele tira o Fúvio, porque o Fúvio estava com 3 faltas, e coloca o Davi para jogar. Então, assim, eu falei, por que ele colocou isso, né? Por que ele fez isso? Vai colocar o Davi na fogueira? Vai queimar o jogador? Muitas vezes o Jorginho, todo mundo muito esperançoso com o Jorginho jogou muito, muito mal, né? Não conseguiu ser aquele Jorginho que fez a parte final do NBB, então foi muito complicado. Lucas Dias, assim, irreconhecível. Lucas Dias não acertou nenhum arremesso de quadra, para vocês terem noção. Lucas Dias, os únicos pontos que ele fez na Copa América foi de lance livre. Então, assim, a gente vai falando, né? Se for ficar citando jogador por jogador aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas esses são alguns exemplos de que todo mundo estava depositando uma esperança, né? E principalmente Bruno em cima do Caboclo, que era para ser o cara, e acabou não sendo. Então, infelizmente, o Brasil está numa situação lamentável. E aí você pega, né? Todo mundo fala,
Mas e a renovação de Argentina, Canadá? Você pega o Campazzo na Argentina, você pega lá pro Vítola, vem tendo, né, toda essa geração que foram os meninos criados com aquela seleção de Ginóbili, Scola, Nocione, e hoje eles são os líderes da seleção da Argentina, né? O próprio Canadá também, com grandes desenvolvimentos, né? Os Estados Unidos a gente nem precisa falar. Eles estão jogando mas hoje você... Desculpa te interromper, Rodrigo. Eles estão jogando a Copa América com jogadores da D-League, né? Da Liga de Desenvolvimento. Da D-League. Né? E vão ganhar, tipo... Podem ganhar com uma mão nas costas, eu não duvidaria. Né? Com o pé nas costas, exatamente. Né? Venceram o Panamá hoje por quase 40 pontos, então... Né, Marshall Plumlee, que jogou em Duke no ano retrasado, jogou junto com o Luke Kennard. O Marshall Plumlee é mais uma raça Plumlee? Mais um, infelizmente. Quantos tem? Alguém sabe quantos? Três. Meu Deus. Plumlee. Marshall, Mason e mais outro eu não lembro, mas são 3. John Milwaukee, né? Miles, eu acho. Marshall mesmo. Miles, exatamente isso. Marshall mesmo. Meu Deus, tipo, é um absurdo. Os Plumlees, eles se reproduzem. Se proliferam. E é tudo. E vocês já perceberam que todos eles começam com M, né? Marshall, Mason e Miles. Acho que tem mais um. Exatamente. Peraí, que eu vou fazer uma pesquisa. Peraí, eu acho que tem mais um. Bom, eu não sei o que vocês acham, cara, mas o basquete brasileiro morreu, não tem mais o que falar, tem que começar da base de novo. Muita gente não sabe, mas existe um centro de treinamento específico para a seleção brasileira de base. Vocês sabiam disso? Não. Esse é um dos tópicos que eu ia tocar, porque tipo, se você... já que a gente não consegue colocar o sistema, por exemplo... Óbvio que não dá pra colocar o sistema que os caras fazem nos Estados Unidos, que colegial, faculdade, profissional. School, não tem como, isso é impossível fazer aqui. Porque, né, por motivos que a gente não... Por conta da cultura, muito por conta da cultura do brasileiro, eu vou te falar a verdade. Porque eu tive a oportunidade de morar por diversas vezes, vários anos nos Estados Unidos, é a cultura que lá eles valorizam, vão assistir todos os esportes, então aqui o brasileiro só gosta de futebol e é isso. Não tem o trabalho de base, já que a gente não tem como seguir o exemplo americano, estadunidense, o ideal seria seguir o exemplo que a gente tem aqui, que é o futebol, formação de base, que joga sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, juvenil, sub-20. É o ideal. Com certeza. É o ideal a fazer? Com certeza, mas assim, a gente pega a CBB, acabou com os campeonatos de base. Antigamente existia esse campeonato de base, né? Tirando as federações, você pega, eu vou dar um exemplo, você pega São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, não tem, são essas 5, 6 federações que comandam ali o basquete de base do Brasil, e o resto não tem, você pega um outro time no Nordeste, um outro time no Norte, mas infelizmente é isso, é só aqui e é muito pouco, né? Então, assim... É muito triste, muito triste. Eu vou só para situar isso que eu tava falando, em 2010, em setembro de 2010, foi construída uma arena olímpica, né, chamada de Arena Olímpica, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, que era simplesmente para receber o centro de treinamento e desenvolvimento da base do basquete brasileiro. Quantas foi usado isso daí? Quando foi construído, eu lembro, quando foi construído, falou, agora vai. E era pra ir, né? Era pra ir. Então, agora a gente tem um dilema mais complicado ainda. Como, né? Tô falando as informações, como eu tô muito eufórico falando das informações tudo picada aqui. Não, sem problema. A verdade é essa: o Brasil não se classificou nem pro Pan-Americano. Por quê? Antigamente, a Copa América era da onde saíam os times, né, as seleções que jogariam o Mundial de basquete, que agora virou a Copa do Mundo, né? Agora vai ter, a partir de 2019 na China, vai ser a Copa do Mundo de basquete. E aí eu te falo, como que vai ser essa classificação? Essa classificatória vai ser igual de futebol, então vão existir janelas, né? Então em novembro, 2 datas em novembro, o Brasil já tem que jogar contra 2 seleções e começar. Vai ser a parte igual a grupo, igual tem no futebol, para todo mundo se situar. Joga 2 jogos, um jogo em casa, um jogo fora, e tem que ganhar. Quem soma mais pontos são os 4, 5 classificados. Então vai ser muito complicado para o Brasil classificar também para a Copa do Mundo. E aí você fala, o que a gente vai fazer com
com os outros jogadores, como que a gente vai fazer, como que vai voltar a base do Brasil. Então é triste, nós estamos muito perdidos. Porque não sei se os outros dois rapazes que estão aqui querem que ouvir nisso, mas acho que é difícil até pra, por exemplo, você falar pra um garoto tipo de 10 anos, você quer jogar futebol ou você quer jogar basquete? Tipo, o pai chega pra uma criança e pergunta, aí ela vê, não, a seleção brasileira, o Neymar ganhando, tanto faz lá, bilhões, ou quer jogar basquete onde a seleção não investe, o esporte é quebrado aqui, acho que isso é meio que claro, né? Ou que não se classifica para Pan-Americano, pede da Jamaica, das Ilhas Virgens, com jogadores de vôlei. Como é que você vai fazer alguma criança, algum moleque querer jogar, né? Não tem, por isso que não tem base aqui, né? Acho que tem muito por conta, tipo, não tem resultado em cima, não vai ter resultado embaixo, né? É bem complicado. Bom, só para concluir essa parte de eliminatória, dia 24 de novembro, Brasil enfrenta o Chile, que não tem tradição nenhuma no basquete, mas dia 27 pega a Venezuela, né, que é, inclusive, a atual campeã da Copa América, e aí o caldo começa a ficar grosso. Então, complicado, né? Vamos ver como que a gente pode reerguer o Brasil, que eu tenho certeza, né, Brasil, a gente sabe, o basquete brasileiro é campeão mundial e aí jogou, né, vitórias, medalhas pan-americanas em Olimpíadas, então é importante. Vamos ver como que a gente faz isso. Já que a gente tá nesse tópico... Desculpa se eu me alonguei muito. Ok, isso é o convidado. É melhor do que o Wesley falando 5 minutos sobre jogador de 15 anos de idade. Mas é triste a gente ver o basquete onde o basquete tá, né? É triste, é muito triste isso. Bruno Caboclo, o Kevin Durant brasileiro. Não, peraí. Desculpa, vai não, agora eu vou fazer você terminar com o podcast, posso? Não, ainda não. Tipo, qual foi? Vai ser a melhor piada que vocês vão ver hoje. Ai, meu Deus. Se você for pesquisar o significado de caboclo no dicionário, essas coisas, diz que serve para adjetivar a figura de um homem do sertão brasileiro que possui modo rústico, desconfiado ou traiçoeiro. Então a gente pode pegar essa parte do traiçoeiro e falar que o Bruno foi realmente um caboclo na seleção. Jesus Christ. Entendi, então. Meu Deus do céu. Desculpa por isso, tá, Rodrigo? Não, faz parte. Isso aqui foi boa. Todo podcast eu tenho que lidar com isso. Tá, mas... Que beleza. Eu até perdi o fio da meada. Vamos fazer o meu bag, né? Não, mas falar de caboclo então, um pouquinho, assim, ele teve... Eu prometo que eu não vou me alongar muito, mas caboclo tiveram, né? O Brasil fez dois jogos preparatórios aqui, lá em Pindamonhangaba, jogou contra a fortíssima seleção de Camarões, né? E ainda sofreu para vencer um deles, venceu os 2 jogos. E o caboclo, no primeiro jogo, não pontuou, no segundo jogo até que ele foi bem. Então, assim, já ficou aquele ponto de interrogação. Tipo, o caboclo não conseguiu jogar contra a seleção de Camarões, que não tinha ninguém. O que ele vai fazer, né? Vamos ver. Chegou na Copa América, né? Teve, no primeiro jogo contra a Colômbia, teve um duplo-duplo, se destacou, né? Meteu muitas bolas de 3, acertou, jogou da zona morta, da onde ele gosta de arremessar, e conseguiu ir bem. Só que aí teve esses atos de indisciplina que poderia acontecer e aconteceu. É complicado, né? O caboclo, assim... foi muito jovem para a NBA, né? Hoje ele tem 21 anos apenas, então assim, se ele não colocar a cabeça no lugar, a carreira dele vai acabar. Por mais basquete que ele tenha para jogar, ou ele vai vir jogar num time da NBB aqui, e aí é triste, né? Você vê um talento que ele tem, que a gente sabe disso, mas não tem a cabeça, aí é complicado. Mas foi exatamente o que eu falei aqui. O Bruno, ele foi um cara que ele foi muito novo pra NBA e assim, não teve nenhum preparo psicológico para isso. Ele era um cara que tava jogando a liga de desenvolvimento, um cara totalmente novo e que foi pra lá, tipo, no escuro. Foi no escuro, não teve nenhum tratamento para ele com essa questão. E querendo ou não, com 21 anos, cara, você faz merda pra caramba. Isso não só jogador, mas qualquer pessoa na idade dele faria muita merda. Eu com essa idade sem dinheiro já faço, imagina ele com dinheiro. Então,
assim, os problemas do caboclo não vão muito além disso, Para você ver um adulto se tornar tão introspectivo como ele, igual ele está se tornando um adulto hoje em dia, você pode saber que ele teve muitos problemas durante a infância e a adolescência, porque nenhuma pessoa se fecha desse jeito. É preciso um trauma muito grande para a pessoa começar a se isolar das pessoas e ter um tipo de se expressar desse jeito. Tanto que teve scouters da NBA que estavam eu acho que na Colômbia, e falaram que a expressão corporal dele não estava boa, que ele parecia bem diferente do que ele costuma se mostrar, e isso é um problema. Fora que também a questão do basquete brasileiro, ele vem se deteriorando, não é de hoje. Eu acho que o fracasso não pode ser isentado, mas você também colocar na conta dessa molecada que estava aí é meio que besteira. Teve nomes como o do JP Batista, que eu discordei muito da convocação dele. Foi um cara que não acrescentou nada para esse time. Eu acho que tinham jogadores mais capacitados. Gostei muito do Léo Mendel, jogou muito. Cresceu muito, bastante. Falta aprimoramento físico para o jogo dele, mas é um cara que tem 25 anos, pode melhorar muito. E também tem a questão da estrutura, né? A gente, como eu falei mais cedo, até cheguei a falar no Twitter, por questões políticas e questões financeiras, a gente não tem um sistema de draft, a gente não tem um sistema de base, e a gente formar valores em atletas hoje em dia está se tornando uma coisa muito difícil, porque a própria NBA quer produtos prontos. Só que, dependendo da localidade fora dos Estados Unidos ou Canadá, é muito difícil de você encontrar um produto realmente pronto, fisicamente e mentalmente, por causa dessa falta de desenvolvimento. Lá fora, você vê os moleques de 16 anos, eles já têm uma rotina de treinamento muito maior do que a de muito profissional daqui do Brasil. Eles têm um horário muito regrado. Eles treinam 4 ou 5 vezes no dia e quando chegam no profissional, eles já sabem do que eles têm que fazer. Eles já sabem a rotina de cor. Tanto que o próprio Jorginho e o Lucas Dias, eles estiveram na AMG Academy há um tempo atrás e eles mesmos se queixaram que quando eles chegaram lá, eles treinaram uma vez no dia, 2, estavam cansados e acharam que eram só 2 treinos. Aí quando eles foram ver no final do dia, foram 4, 5 treinos. E eles tiveram que ir na academia ainda. O jogador brasileiro, ele não está preparado para isso. A gente não tem esse tipo de desenvolvimento. A gente é carente em tecnologia, em abordagem. Hoje em dia é um milagre que a gente tem a plataforma Synergy no Brasil, dentro do NBB, que ajuda muito, e ela é uma plataforma que a NCAA e a NBA utilizam bastante, e assim, é um problema estrutural muito grande que precisa ser resolvido para que o basquete do Brasil melhore nos próximos anos. Tanto uma coisa que eu bato muito na tecla também é que, não vamos comparar as gerações atuais com a geração de 87, que foi campeã pan-americana, foi campeã mundial, porque a gente não vai achar jogadores naquele nível. E assim, problemas indisciplinares na seleção não acontecem, não é desde o Bruno Caboclo. A gente teve vários episódios com o Nenê, teve episódios com outros jogadores que mostram que a CBB e os treinadores, eles não têm mantido o pulso firme com os jogadores no decorrer dos anos. É um padrão comportamental que tem se repetido há muito tempo. E sobre o César Guidetti, algumas escolhas dele, eu sou um dos maiores críticos. Eu acompanho o César já tem uns 2 anos, porque eu acompanho bastante jogos do Pinheiros, e ele faz ele toma decisões questionáveis
em momentos muito críticos. Nessa última temporada, ele perdeu a série para o Bauru por fazer substituições sem pé nem cabeça. Por exemplo, no jogo 4 contra Bauru, ele tirou o Ralf Ansaloni, que estava com 12 pontos no jogo, estava bem, e colocou o Renan, e depois colocou outros jogadores em seguida, e o time foi deteriorando até que o Bauru conseguiu empatar a série e levar o jogo para o jogo 5, e a história todos sabemos. Eu acho que é um técnico bom, é um técnico novo, mas que ainda ele toma muitas decisões questionáveis, tanto em convocação quanto na hora tática mesmo. Alô, Arthur Pecos. Alexei, né? Cara, eu odiei que ele não chamou o Arthur. O Arthur joga muito, joga demais. Gosto muito do Arthur. Teria levado o JP Batista. Não teria levado o JP Batista. Eu teria dado a chance pro Wesley Senna, que é um jogador que é novo e tem um potencial enorme. É muito bom fisicamente. Tinha o Michael Uchendu também, que joga no Bauru. Um baita jogador, é novo, tem 19 anos, jogou na categoria de base da seleção, mas que está se destacando bastante no profissional do Bauru. Tem vários outros nomes também que poderiam ter ido aí na lista dele, que ele simplesmente desconsiderou. O negócio era que a gente tinha que ter naturalizado o Holloway. Talvez, quem sabe, na próxima. Damn. Tipo, o Holloway é um... A gente tá bem esportes hoje, hein? Quase uma hora falando de esportes e agora chegou... Desculpa cortar o assunto seleção. Que é assim que funciona a rádio, né? Mas tudo bem que aqui não é rádio, mas enfim. Agora a gente tem... Vamos para uma edição do nosso Hitcast Mailbag. Wesley, você fez a intro? Não fiz. Eu estou deitado ainda, cara. Estou de cama. Estou doente. Baita Miguel, hein? Olha já faz tempo, ó. Pra audiência que não sabe. Já tô vendo que o texto do Live College não vai sair, né? Mas tranquilo. Não vai. Ele tá pronto, Rodrigo. Eu vou mandar ele pro Sasso hoje. Ele tá pronto, só falta escrever. Tipo isso. Vou pedir pra você ir pro Sasso passar ele no RH já amanhã cedo, já, rapidinho. Que isso? Ó, o Wesley falou assim, eu falei assim, não, vou começar a trabalhar na intro pro podcast, né? Tá começando do nada e tal. Aí o Wesley falou, não, eu manjo disso aí, eu vou produzir uns beats e tal, e até agora nada, né? A gente já tá cobrando aí, tem uns 3 meses já, se pá mais. Mentira, 3 meses? 3 meses, que isso? Mas enfim, vamos pra nossa primeira pergunta. A gente tweetou hoje à tarde, a gente recebeu algumas perguntas e também a gente pega de alguns beatwriters, como o Anthony Chang e o Tom DeAngelo, sem autorização deles e sem seu consentimento. Se vai dar merda ou não, eu já não sei. A primeira é do Allen. Eu já tava falando em inglês já. Você vê Miami conseguindo algum All-Star na próxima off-season? Porque parece que todo mundo consegue fazer as coisas, menos o Heat. O Pat perdeu o toque? Rodrigo? Bom, foi aquilo que a gente já disse, né? Foi o que eu inclusive falei, que eu não vejo o Miami indo atrás de um All-Star nessa temporada, mas indo no final da próxima off-season. Então, acredito que tem bastante coisa em troca e vai com certeza atrás. E qual que foi a segunda parte da pergunta? O Pat Riley perdeu o toque de mágica dele que ele tinha? Não. Nunca. A gente não pode falar isso de um cara que já ganhou títulos e tem a história que Pat Riley tem, não perdeu o toque. Ele pode estar perdendo a maestria ou ficando um pouquinho velho, né, se a gente pode falar assim, mas o toque jamais. É igual andar de bicicleta, né, cara? Quando você sabe, então é diferente. A segunda é do Diego Matheus de Souza. Quando teremos ações para o Boston Celtics sobre um negócio que pode melar? Gabriel Barros. Sobre quando é que a gente vai ter? Porque esse podcast já não dá, né? Mas hoje não dá. A gente tá torcendo pra melar, né? Pra dar pra isso. Porque o torcedor do Miami não gosta muito do Boston, né? Então, cara, eu quero muito que mele, porque odeio o torcedor do Boston. Desculpa pelos torcedores de Boston que
são meus amigos, mas a qualquer momento que a gente possa zoar os torcedores do Boston pela relação da troca, a gente vai zoar. A gente pode fazer um podcast só disso quando cancelarem a troca. Quando cancelarem a troca, aí a gente fala. E a nossa última pergunta vem de @GabsBarros_hit. Quando o Barros vai assumir o programa? Tu Wesley. Não, peraí. Ô Pedrão, põe ordem aí, caralho. Fala.